Ô pessoal, tudo bem aí? Espero que sim. Estou aqui fazendo uma correção de um vídeo que eu jurava que tinha gravado, já tinha postado, mas não foi ainda, então trago para vocês aqui a correção dos exercícios da sessão em casa do módulo 20, tá? E aí no item 1, em cada polígono representado a seguir, faça o que se pede. Ele pede para determinar com o transferidor a medida de cada ângulo interno. Uma dica rápida, que você vai usar o transferidor, tem lá, né? Transferidor, faz de conta que meu desenho está perfeito. Este risco aqui do meio, você vai alinhar ele com o ponto de onde você quer partir. E aí você vem para a direita ou para a esquerda, você alinha o zero com um dos segmentos e o outro você vai fazer a leitura. Quando você colocar o transferidor aqui, vai dar 90 graus ou perto disso. Aí essa medição que você quer fazer. Então, uma outra propriedade que surgiu neste módulo foi a questão de que todo ângulo externo de um polígono, a soma do ângulo interno com o externo é 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então aí na letra B, que ele pede para calcular sem o transferidor a medida de cada ângulo externo, tem as medidas aqui. Por exemplo, se o ângulo interno é 90, o externo só pode ser 90. O ângulo interno é 135, para 180 falta quanto? 45. Aí represente adequadamente nas figuras cada medida encontrada. Aí eu já coloquei para vocês diretamente as figuras com as medidas, tá? Tem dois. Usando a régua e o transferidor, construa em seu caderno um triângulo que contenha dois ângulos internos medindo 40 graus. Gente, existem infinitas possibilidades para isso. Eu coloquei aí uma delas para vocês, tá? Para desenhar esta figura. Pode ser que o senhor tenha saído de cabeça para baixo, para um lado, não tem problema. Tem que apenas conter esses três valores. Usando o transferidor, determine a medida do terceiro ângulo interno deste triângulo. Sem usar o transferidor, calcule a medida de cada ângulo externo. Então, estão aqui os três ângulos marcados, os três ângulos internos. E os ângulos externos, como nós já conversamos, lembra que eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Então, se você pegar, por exemplo, este ângulo externo, qual vai ser a medida dele? 140 graus, porque é o que falta para 180. Da mesma forma aqui, que também é 140. Uma observação importante. Você também pode usar este prolongamento aqui para fazer a medida do ângulo, tá? Vai dar 140 graus do mesmo jeito. Essa observação é importante. E aqui em cima, ó, o ângulo externo é de 80 graus. Então, quais são estes ângulos externos de cada triângulo? 140 graus, 140 graus e 80 graus. Isso nos remete a uma outra propriedade que nós também vimos neste módulo, que é a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. 140 com 140, 280. 280 mais 80, 360 graus. Então vamos lá. Item 3. Os dois triângulos da figura a seguir têm todos os ângulos medindo 60 graus e o quadrilátero azul é um quadrado. O que significa isso? Além das medidas iguais, ele está dizendo para a gente que tem todos os ângulos retos. Então, ele pede para calcular as medidas do quadrilátero em ABCD, que é um trapézio, aquele verde ali. E os outros, ó, os triângulos, têm ângulos medindo 60 graus. Então, para facilitar a vida, vamos marcar estes ângulos. Ó. Poderíamos marcar todos, mas vamos usar somente os que que a gente vai precisar, sem fazer tanto esforço. Marcou os ângulos que a gente tem identificados. O que vai faltar fazer? Faz de conta que é um quadrado ali, que é um ângulo de 90 graus, tá, gente? Descobrir estes ângulos internos. Você observar direitinho, ó, os ângulos que estão no triângulo amarelo e no quadrado azul ou roxo, depende do seu ponto de vista, eles são externos ao trapézio, certo? O que significa? Que a soma do ângulo interno do trapézio com o ângulo dos polígonos que estão ao lado serão iguais a 180 graus. Então aí fica fácil, ó. Se nós temos aqui 90, esses dois ângulos são de 90 graus. Se aqui tem 60 é o ângulo externo é 120, que é o que falta para 180 graus. E aqui também vai ser 60. Por que 60 e não 120? Porque aqui nós temos, ó,
São dois ângulos aqui que totalizam 120. Para 180, faltam 60. Então, esses 4 ângulos internos são o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Eles têm, respectivamente, 120 graus, 90 graus, 90 graus e 60 graus. Bom, se você quiser fazer a soma para ver se isso está correto, lembra da soma de todos os ângulos externos serem iguais a 360? 120 mais 60, 180. 90 mais 90, 180. 180 mais 180, 360. Para não esquecer, 180, 180, 360. Tá, desculpa por isso. Classifique esses ângulos de acordo com a sua medida. Então, pessoal, o que nós temos? O que significa classificar estes ângulos de acordo com a sua medida? O ângulo A, ele é obtuso. O ângulo B e o ângulo C são ângulos retos. E o ângulo D é um ângulo agudo. Tudo bem? Item 4. Cada ângulo interno de um polígono regular mede 156 graus. Olha, e aí pergunta na letra A, quanto mede cada ângulo externo desse polígono? Agora que você já sabe que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo é igual a 180, para você descobrir aqui quanto mede cada ângulo externo desse polígono, basta você pegar 180, subtrair 156, que você vai ter os 24 graus de cada ângulo externo desse polígono. Agora, uma coisa que é muito importante também, que você perceba, o que é? Como que você vai fazer para descobrir quantos lados tem a partir dos ângulos externos dele? Uma outra informação que a gente discutiu também e que você deve ter pesquisado, lembra que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é 360 graus? De um polígono, como ele é regular, isso significa que todos os ângulos externos são iguais. Então, basta a gente pegar 360, dividir por cada ângulo externo, que a gente vai descobrir a quantidade de lados desse polígono, que é 15. Tá ok? Acho que o nome é pentadecágono, mas eu não vou nem tentar. Se alguém quiser pesquisar e me confirmar se é isso mesmo, ficarei feliz com a informação. Vamos em frente. Item 5. Usando 2 decágonos regulares idênticos e 2 pentágonos regulares também idênticos, Mila construiu a figura abaixo. Quais são as medidas dos ângulos alfa e beta? Pessoal, primeiro de tudo, do decágono e o pentágono, você deve ter visto o valor deles, os ângulos internos deles, na pesquisa que vocês fizeram. Ou seja, cada ângulo interno do pentágono mede 108 graus. Cada ângulo interno do dodecágono mede 144 graus. E por que essa informação é importante? Porque aqui nós temos, tanto o beta quanto o alfa, eles têm como ângulos externos ângulos destes 2 polígonos. Então, aqui nós temos 108 graus, aqui nós temos 144 graus, aqui também 144 e aqui também. O que significa isso? Por que eu estou fazendo essas observações? Uma coisa que a gente já aprendeu neste ano, tem duas formas de chegar nisso. Vamos lá. Uma das coisas que a gente já aprendeu é que a soma dos ângulos ao em volta de um vértice é igual a 360 graus, certo? Então aqui, cada ângulo interno do decágono mede 144 graus. Então o que a gente tem aí? Que 144 mais 144 mais o alfa é igual a 360 graus. Por quê? Porque esses 3 ângulos estão ao redor de um vértice. Então o que a gente faz aqui? 144 mais 144, 288. 288 mais alfa é igual a 360. Alfa é igual a quanto? Um número mais 288 deu 360. O que a gente faz? Tira este número de 360. 360 menos 288
Isto vai te dar quanto? Vamos lá, prestando atenção. Vamos fazer junto a subtração que a gente já revisa? Tudo bem. Vem cá, ó, 360 menos 288. 8 não dá para tirar de 0, pega 1 do vizinho ali. 10 menos 8, 2. 5 menos 8 não dá, vai pegar do vizinho. 15 menos 8, 7. Isso significa que o alfa mede 72 graus. Temos uma propriedade do losango que é interessante, que nos diz que a soma do ângulo agudo com o ângulo obtuso em um losango é igual a 180 graus. Então, você pode proceder de duas formas diferentes para resolver esse exercício. Ou você faz, o que você sabe? Que o beta mais 72 é igual a 180 graus. Então, o beta é igual a 180 menos 72. O beta é igual a 108 graus. Tudo bem? Esta é uma possibilidade. Qual é a outra? Trabalharmos com estes vértices aqui, ó. Que a gente sabe que este mede 108 e a gente sabe que este mede 144. E a gente sabe que a soma dos ângulos ao redor de um vértice é 360 graus. Então, a gente tem aqui 108 mais 144 mais o beta é igual a 360. Então, o que nós temos aqui? 108 mais 44 vai dar 12, 5, 2. 4 mais 8, 12 foi 1. 1 mais 4, 5. 1 mais 1, 2. 252 mais beta igual a 360. O beta vai ser igual a quanto? 360 menos 252. Por que menos? A gente precisa descobrir que número que foi somado a 252 para dar 360. O que a gente faz? Tira 252 do 360. Então, qual vai ser o valor aí? Uma alteração rápida que você não viu aí, né? Porque eu fiz o favor de não tirar minha carinha para você ver a foto. O beta vai ser igual a quanto? 108 graus. Tá vendo? Foram duas formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Poderíamos ter feito o caminho contrário, usado esse mesmo caminho para fazer o alfa, por exemplo. Tá? Fica a critério de vocês o método, aquele que fica melhor para você, você fala. Se não entendeu, comenta. Mas, gente, me avisa quando não entender, que eu não tenho como adivinhar. E até mesmo se eu falar para vocês que eu vou fazer alguma coisa e demorar muito para fazer, me lembra que pode acontecer de eu ter esquecido no meio de tanta coisa, tá? Item 6. Sabendo que Clarice montou a figura abaixo com as peças do kit mosaico, calcule as medidas dos ângulos internos do trapézio vermelho. Registre o seu raciocínio. Uma coisa importante, o kit mosaico, que a gente não chegou a trabalhar por não estarmos na sala, ele é feito por polígonos regulares. O que significa isso? Que cada triângulo deste kit mosaico tem ângulos de 60 graus. E aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos. Cada ângulo interno de um hexágono é de 120 graus. Aqui, né, não precisamos, mas são ângulos retos, né, quadrados. Que também temos ângulos de 120 graus. E aí eu acho que tá fácil para descobrir os ângulos internos do trapézio vermelho, né, meu povo? Tá fácil como, Leandro? Ó, vamos começar aqui por cima. Nós sabemos que este aqui, ó, estes dois ângulos aqui é 120 graus. Para 180, 60 graus. Consequentemente, ó, aqui nós temos aqui também um ângulo dó, que aqui é 60 graus também. Já temos aqui um ângulo de 60 graus do triângulo, então se a gente for usar esta linha como referência, aqui só pode ser 120 graus e 120 graus. Outra informação importante que a gente vai discutir logo logo. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus.
Vamos lá, quais são esses ângulos internos daqui? 60 graus, 60 graus, que são os ângulos da base maior, 120 graus, 120 graus, que são os ângulos da base menor. Usamos apenas as propriedades dos polígonos aí. Então, desta forma, isto posto, vamos para qual exercício agora? Vamos para o nosso exercício 7, que a gente também vai usar as propriedades do polígonos regulares para responder. Observe aqui. Este polígono, isso tudo aqui, a seguir, é um dodecágono regular. E o polígono ABGH é um retângulo. Calcule a medida do ângulo beta. Temos infinitas possibilidades de fazer isso. Eu acho que eu tenho quase certeza que eu fiz isso em outro vídeo, mas vamos lá. Temos um retângulo e temos também um ângulo aqui, ó, que é externo, que é o de 30 graus. O dodecágono regular, então, qualquer ângulo externo dele mede 30 graus. Então, aqui nós temos 30 graus. Isso aqui é um retângulo, certo? Qual é a medida deste ângulo? 90. O que a gente já tem de informação aí? Se a gente pegar este ângulo todo, dá 180 graus, certo? Que a soma dos ângulos interno de um polígono com o externo é 180 graus. Então, ó, aquele ângulo ali é de 30 graus. Só que se a gente somar com aqueles 90, nós temos 120, que dá 150 graus. Mas uma coisa de cada vez. Focando apenas no que nós temos aqui, ó, nós sabemos que 90 mais beta dá o ângulo que a gente quer saber interno do dodecágono. Mais 30, que na verdade a gente sabe qual é o valor do ângulo interno de um dodecágono. Mais 30 graus é igual a 180. Isso significa que 90 mais... Vou fazer uma correção aqui, a gente faz isso de uma vez. Nós temos 90 mais 30, sabemos que é 120 graus. 120 mais beta é igual a 180. A gente precisa descobrir que número que foi somado a 180. O beta é igual a 60 graus. Ok? Então, o valor deste ângulo beta é 60 graus. O que faz a gente ter certeza que esse valor está certo? Ora, se este ângulo é 60 graus, 60 mais 30, 90. 90 mais 90, 180 graus. Então, o valor do beta para este exercício é 60 graus. Ok? E por último, e não menos importante, as definições de polígono regular no seu glossário. Lembrando que assim que voltarmos presencialmente, eu vou cobrar esse glossário de vocês, que eu pedi em junho, para ser mais preciso. E você que ainda não começou a fazer, se a gente começar a demorar muito para voltar pessoalmente, eu vou pedir foto, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, principalmente para você que estava com muita dúvida. Sigamos em frente. Até mais!